Eu quero te dizer nessa noite que ainda que as injustiças estejam chegando até você, permaneça de pé, permaneça sem negociar princípios, permaneça sem quebrar princípios, porque o tempo da sua honra pode demorar 10 anos, pode demorar 13 anos, mas um dia ela vai chegar. Boa noite. A paz do Senhor, amém. Louvo a Deus pela vida dos irmãos. Estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez, reunidos para louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Quero agradecer você que nos visita, agradecer a cada um dos irmãos que se dispôs a sair da sua casa e está aqui hoje conosco. É muito bom tê-los conosco nesta casa, nessa noite. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis capítulo de número 35, versículo de número 22. Se entrar e puder, por favor, coloque-se de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 35, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Passe aí algumas páginas da sua Bíblia, vai lá no capítulo de número 39, versículo 6, Gênesis 39, 6, diz assim: E deixou tudo o que tinha na mão de José. Repita comigo: e deixou tudo o que tinha na mão de José. Na mão de quem? Amém. De maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Desce um pouquinho, vai lá no versículo 21. Estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. Repita comigo: e o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor o prosperava. Não fecha a sua Bíblia, passa mais uma página, vai lá no capítulo 41 de Gênesis, versículo de número 38. Diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharemos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto,
ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por sua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que ti. Repita comigo. E por tua boca se governará todo o meu povo. E disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Repita comigo: sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Amém? Podem se assentar. Realmente eu não costumo introduzir um texto longo, nem um texto com 3 passagens, 3 referências. Mas como não sou eu quem dita as coisas, e sim o Senhor, eu quero dizer para os irmãos nesta noite, que neste culto do empreendedor, o Senhor me deu uma palavra para falar com a igreja. Palavra esta que vai de encontro com aquilo que você e eu precisamos para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual e também intelectual. Nós temos que entender que a Bíblia é uma chave de direcionamentos para a nossa vida diária. Nós temos visto muitos cristãos andando, dando volta, sem sair do lugar, e sempre questionando e perguntando: por que que para mim nada acontece? Por que que tudo para mim dá errado? E quando o Senhor colocou no nosso coração o desejo de fazer o culto com este tema, culto do empreendedor, o Senhor foi claro quando disse isso, porque não se trata de um culto do empresário. Quando fala empreendedor, você já pensa logo MEI, microempreendedor individual, CNPJ, imposto, funcionário, investimento. Mas eu quero dizer para os irmãos que empreendedor não é apenas aquele que abre uma empresa. Todos aqueles que investem o seu tempo em algo são empreendedores. Quando crianças e adolescentes, nós empreendíamos o nosso tempo em estudar. Esse era o investimento. O trabalho era o estudo, a recompensa era o conhecimento. Quando mais velhos começamos a trabalhar de carteira assinada, o trabalho é ir para a empresa e executar as tarefas que são passadas. A recompensa é o salário. E para um empresário é da mesma forma. Ele investe capital para desenvolver uma ideia ou alguma coisa, contrata funcionários ou não, que tem aquelas empresas chamadas de eu-presa, que é a pessoa sozinho, é ele sozinho, mais ninguém. E ele investe o capital, o tempo para prestar um serviço, vender algum produto, contratar mão de obra, treinar pessoas, seja lá o que for, e recebe como recompensa pagamentos, só que não tem uma segurança necessária. Mas quando nós ouvimos a palavra empreendedor, pensamos logo que trata-se de empresário, e não é. E quando ouvimos a palavra empreendedor e igreja, já pensamos logo naquela igreja que tem o corredor do sal. Já fala assim: lá vem falar de dinheiro, o pastor já vem pregar prosperidade.
E não é isso. O que eu tenho para os irmãos nessa noite é uma palavra de direcionamento da parte de Deus. Que se você estiver atento e se você estiver atenta a tudo que for pregado nessa noite, você sairá daqui uma pessoa mais evoluída do que a pessoa que entrou e assentou nessas cadeiras. Porque nós, como eu disse no início, a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento e direcionamento. A igreja não é apenas um centro de expulsar demônios. Não. Se pudessem desenhar a imagem da igreja que vem na cabeça das pessoas, ou é uma igreja que saqueia o povo, pedindo dinheiro, ou é um grande barril de óleo, como aquele tanque de Betesda, onde periodicamente vinha um anjo para sacudir a água e as pessoas, os paralíticos, os enfermos, ficavam todos esperando o tempo para entrar ali dentro e sair curado. E é assim que as pessoas veem a igreja. Um ponto de eu entrar ali doente e sair curado. E nós temos que entender que a função de um líder, de um pastor, não é apenas orar pela sua vida e expulsar demônio, orar pela cura. Não é apenas isso. Mas também é te direcionar a tomar decisões assertivas na sua vida. Amém? Vindo para o texto, talvez os irmãos estejam se perguntando: o que tem a ver Gênesis 35, 22? O que tem a ver o incesto cometido por Rúben com o culto do empreendedor? O tema da mensagem de hoje é princípios, a chave para o sucesso e o motivo da queda. Repita comigo: princípios, a chave para o sucesso e o motivo para a queda. Quando nós vamos para o texto, meus irmãos, e vamos ver sobre esta mensagem, é impossível falar de prosperidade, é impossível falar de inteligência, é impossível falar sobre este tema e não nos lembrarmos da descendência de Abraão. E não nos lembrarmos da casa do teu filho Jacó, que depois tornou-se Israel. Israel, então, ele teve 12 filhos. Quantos filhos Israel teve? 12. O primogênito foi Rúben. E o penúltimo, primogênito Rúben, com a sua esposa Lia, filha do seu tio Labão, ou seja, prima sanguínea de Jacó. E também teve dentre os 12 homens, porque teve uma mulher também, dentre os 12 teve o primeiro, o primogênito com Raquel, que foi o seu amado filho José. E por que amado? Porque ele foi um dos últimos, porém com a mulher que ele amava verdadeiramente. E quando Rúben já tinha cerca de 11 para 12 anos de idade, o tão sonhado filho com Raquel acontece. E então recebe o nome de José. E o interessante é que depois de alguns anos, de acordo com estudiosos, cerca de 6 a 7 anos, Raquel engravida do seu segundo filho, Benjamim. E ao engravidar do seu segundo filho, Benjamim, uma gravidez difícil, ela morre logo após o parto. Israel, então, fica muito triste, depressivo. Algum tempo depois, ele descobre, logo após a morte da sua amada, que o seu primogênito Rúben deitou-se com Bila, uma de suas concubinas. Para que os irmãos saibam e entendam o contexto disso, no tempo antigo, os homens eles tinham o direito de ter mais de uma mulher. A poligamia era algo permitido na antiguidade.
E então Jacó casou-se com Lia e também com Raquel. E teve 2 concubinas, uma delas com o nome de Bila. Concubina era uma mulher que era como se fosse uma esposa, mas sem os direitos de esposa dos homens daquela época. Geralmente eram mulheres de classe social mais baixa ou escravas, em que os homens tinham um relacionamento com elas como se fossem esposas, mas que não era esposa, mas era reconhecida com este título de concubina. E de acordo à lei, o homem não podia deitar-se, o filho não podia deitar-se com a concubina de seu pai, porque configurava como um incesto. E Rúben, o primogênito de Israel, cometeu um pecado abominado naquele tempo. Quebrou um princípio que ele não poderia jamais ter quebrado. E qual foi a consequência da quebra deste princípio? Rúben, então, perde o direito que ele tinha da primogenitura. E o que isso representava naquele tempo? Porque a gente vê falando, tanto de primogenitura, que Esaú vendeu o direito da primogenitura por um prato de lentilhas, que Rúben perdeu o direito da primogenitura. Para que os irmãos entendam, o filho homem mais velho daquela época, ele recebia do pai o direito, a bênção da primogenitura. Isso significava que ele teria o dobro da herança em comparação com seus demais irmãos. Isso significava também que seria dele a responsabilidade administrativa e espiritual da casa do seu pai após a sua morte. Então, em outras palavras, é como se ele assumisse o lugar de destaque daquela família. Nesse tempo ainda não existiam os reis em Israel, mas para que facilite o entendimento dos irmãos, é como se um rei que tem vários filhos, após ele morrer, o mais velho, que tem direito à bênção da primogenitura, assumisse o seu trono. Como não existiam reis naquela época, o que acontecia? O primogênito, ele tinha o direito de receber o dobro da herança em comparação com seus demais irmãos. Se tinha 100 camelos para cada um dos filhos, o primogênito ficaria com 200 e os demais, cada um com a metade, comparado com a herança do primogênito, para que ele pudesse ter condições financeiras de seguir administrando a casa de seu pai. A primogenitura ela era levada muito a sério naquele tempo, tanto que ela só poderia ser herdada por homens, e as mulheres que não tinham filho homem eram dadas como amaldiçoadas, porque ela não poderia mais ver a sua linhagem liderando uma família. E Rúben perdeu esse direito, porque ele quebrou um princípio inegociável. E o que são princípios, meus irmãos? Os princípios são verdades fundamentais, imutáveis e atemporais que guiam a conduta e as decisões do indivíduo e das comunidades. No mundo hoje nós temos princípios éticos, morais, leis para regir essas coisas, mas princípios morais que a lei não rege, mas que nós sabemos que é errado. Nós sabemos que é errado, por exemplo, adulterar. Embora se você cometer adultério, você não vai preso no Brasil. Tem países que vai. No Brasil não vai. Por que você e eu não podemos adulterar? Porque é um princípio bíblico. E princípios são inegociáveis. Mentir. Pessoas que têm compulsividade por mentir. Você vai preso se você mentir? Só se for em julgamento e você estiver como testemunha. Mas no dia a dia não. Porque se fosse, teria um monte de gente presa. Ia faltar cadeia
para tanto mentiroso que tem. Mas é errado mentir. É um princípio inegociável. Tem inveja, é certo? Não. Ter inveja é errado. É um princípio inegociável, mas que também não dá cadeia. Imagina o bonde das invejosas. Agora estaria tudo indo para o chilindró, porque está mentindo. Não tem pena, não tem prisão para quem é invejoso, para quem é invejosa, fuxiqueiro, fofoqueiro, idólatra. São princípios bíblicos, mas que não tem peso para a sociedade de hoje. Mas para nós cristãos, nós vamos entender como isso tem afetado a sua vida, como isso tem afetado a minha vida, como isso tem feito com que a vida de muitos cristãos cresça igual raiz de carvalho, só para baixo. Nós vamos entender o porquê disso. E quando José nasce, o seu pai, Israel, ele nutriu um grande amor por este filho. Um amor tão grande, ele fez uma capa colorida, maravilhosa, colocou nos lombos do seu filho. E o seu filho, por onde ia, ele ficava ali, contemplando o seu primogênito com a sua mulher amada. Mas a Bíblia vai dizer que os seus irmãos tiveram inveja dele. Os irmãos tiveram o quê? Inveja. E os irmãos, ao terem inveja de José, tramam algo contra ele. E quando ele sai para trabalhar, o seu pai fala assim: ô José, cadê seus irmãos? Ah, eles saíram, pai. Vai lá ficar com eles. Eles foram para tal lugar, vai lá ficar com eles. E ele vai. E a Bíblia diz que quando seus irmãos o avistam, falam assim: vamos matar José e esconder o corpo dele. Olha lá, está vindo ele, o queridinho do papai, o sonhador. Está vindo aquele bobão. Vamos matar ele e vamos esconder o seu corpo. Muitas vezes nós temos sido como José. Nós não temos feito nada além de vivermos a nossa vida. E muitos irmãos, porque isso aqui foi dentro da casa dele, muitos irmãos dentro da própria igreja têm tentado matar a sua vida, o seu chamado, o seu ministério. Estão tramando contra você. Estão buscando alguma forma de te atingir, de te alcançar, de te destruir, de te parar. Porque eles olham para você e falam assim: mas como assim? Como que o pai ama tanto ele? Como que o pai ama tanto ela? Não dá para ser assim. Isso é um bobão, uma bobona. Só sabe ficar sonhando. Vamos matar. Não, pastor, mas as pessoas não se reúnem e falam assim. Não, mas elas fazem de outro jeito. Elas fazem de uma forma que elas te freiam e te param. Elas fazem de uma forma que, quando você tenta se levantar, quando você tenta se aproximar, elas fazem como os irmãos de José fizeram com ele. Não vamos matar, mas vamos jogar no buraco. Não vamos matar, mas vamos vender para aquele povo que está vindo ali, porque eles vão levar ele para bem longe. Eu quero essa pessoa bem longe daqui. Tem crente que está comemorando o irmão saindo da presença de Deus. Tem crente comemorando que o irmão está se desviando. Tem cristão comemorando coisas que não eram para comemorar. O que os irmãos deles fizeram? Não vamos matar. Vamos fazer assim, vamos. Rubens ficou com medo de matar, falou: poxa, eu não vou fazer isso.
Eu vou dar um conselho para jogar no buraco, depois eu volto, pego ele e levo para o meu pai. Rubem teve um remorso ali temporário. E os irmãos concordam, então jogam ele no buraco. Mas quando Rubem sai, os irmãos avistam, vindo de lá, uma comitiva de ismaelitas. A Bíblia diz que eles avistaram os ismaelitas vindo. E aqui tem um mistério para que os irmãos entendam. Eles então avistaram os ismaelitas vindo. E eles têm uma ideia. E falam assim: olha, se nós matarmos ele, Judá tem essa ideia. Se nós matarmos ele, vai ser complicado, nós vamos viver com essa dor na consciência, vamos ter que esconder o corpo, isso pode dar problema para nós. Por que nós não vendemos ele para esse povo que está vindo? Ismaelitas, filhos da descendência de Ismael, o primeiro filho de Abraão com a sua serva Agar. Os midianitas, descendentes de Midian, filho de Abraão com Quetura. E eles então falam assim: vamos vender para os ismaelitas. Pegam então José e vende para quem? Quem foi que salvou José da morte? A descendência de Abraão. A própria descendência de Abraão salva aquele jovem da morte, sem saber de nada do que estava acontecendo. É vendido então por 20 moedas de prata. E essas 20 moedas de prata foram o preço para que José entrasse no Egito. E a Bíblia diz que ao entrar no Egito, o povo de Ismael vai até a casa de um homem, chefe da guarda do faraó, chamado Potifar, e vende José como um escravo. José foi vendido como o quê? Escravo. José foi vendido como escravo. Entra na casa de Potifar, começa a trabalhar, e durante 11 anos trabalhou na casa deste homem. E este homem passou a confiar sobremaneira em José, que nem mesmo ele sabia quais eram os bens e as posses que ele tinha. Confiou tudo na mão de José. Olha que impressionante. Um escravo tinha agora o controle de uma casa. O próprio Potifar falou: eu não sei nem o que eu tenho, só sei que quando chega o pão para eu poder comer, quem administra tudo na minha casa é José. Mas calma, José? Escravo? Ele agora tinha acesso a uma casa com luxos, regalias, mordomias. Ele agora tinha acesso a fazer coisas que ele poderia fazer e que Potifar jamais descobriria, ou não? Você acha que se ele quisesse meter a mão nos bens de Potifar, ele poderia ou não? Se ele fosse um malandro, você acha que Potifar ia descobrir? Não ia. Se ele fosse como seu irmão Rubem, que não respeitou nem o luto do seu pai e deitou com a sua concubina, você acha que ele teria se deitado com a esposa de Potifar ou não? Teria. Por que ele não fez isso? Porque ele sabia que ele estaria quebrando princípios que são inegociáveis.
Mas ele poderia falar: eu tenho que fazer meu pé de meia, eu tenho que tirar um pouquinho, 2 para Potifar e 1 para mim. Eu tenho que tirar um pouquinho para mim, porque eu estou cansado de sofrer. Eu estou cansado de viver como um escravo. Eu vou comprar minha liberdade. Eu vou viver como um livre. E está assim de pessoas na igreja que não são dignas de confiança e de credibilidade. Está assim de pessoas na igreja que, se estivesse na posição de José, já teria metido a mão no dinheiro de Potifar, mas está perguntando: por que, meu Deus, eu não prospero? Por que, meu Deus, eu não sou promovido? Por que, meu Deus, eu não consigo ir para um lugar de destaque? Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque se você estiver no lugar de destaque, você vai se corromper. Porque você já tem se corrompido, você já tem quebrado princípios que são inegociáveis para com Deus, e isso tem travado o seu crescimento, isso tem travado o seu desenvolvimento, isso tem travado a sua vida aqui na terra. E aí você vai olhar e vai falar assim: mas nada dá certo para mim, pastor. Eu estou naquele lugar tem 20 anos, chegou um tem 2 anos, 1 ano, já foi promovido e eu não. Mas talvez você, quando está lá na empresa, você vai lá na máquina de impressora e toma-lhe impressões grátis na conta da empresa, sem o patrão saber. Mas quando você está lá, no meio dos amigos, você está descendo a lenha no seu patrão e na sua patroa, e você acha que Deus abençoa isso? Porque se você não consegue ser submisso ao seu patrão, você acha que o Senhor vai te prosperar quando? Nunca. O povo acha que Deus é conviteiro, e não é. Deus não é conviteiro. Deus tudo vê. Você quebrou um princípio naquela empresa, esquece. Quebrou um princípio, esquece. Não, pastor, mas é porque eu estava muito chateado, Tem coisas que são inegociáveis. A Bíblia manda que nós devamos ser submissos aos nossos líderes. E você não é submisso, você não é submissa no trabalho. Você não é submisso, você não é submissa na igreja. E pode olhar todas as pessoas que têm dificuldade de ser submisso, que têm dificuldade de submeter-se a alguém, a outro, não consegue desenvolver o seu ministério. Fica igual macaco, pulando de galho em galho e nunca chega em lugar nenhum. Nunca chega, porque você tem quebrado princípios que o Senhor não aprova. Você tem quebrado, tem feito coisas que o Senhor não está de acordo. Não está. Você só faz negócios embasados na mentira. Você só vem para o culto porque você é forçado, porque você é forçada. Tem pessoas que abrem a boca e falam assim: eu não aguento mais esse emprego, eu trabalho aqui, eu não sei porquê. Se eu pudesse, eu sairia amanhã. E por que que não sai? Porque se você continuar trabalhando assim, você está atrasando a empresa e também a sua vida, e ainda está ocupando o lugar de alguém que poderia ser um José. Porque tem pessoas que, quando vão para um lugar, elas carregam uma bênção com ela, enquanto tem outros quebradores de princípio que carregam maldição. Isso é fato. Quebrou o princípio, esquece. Se não houver um arrependimento sincero e verdadeiro, esquece. Esquece. E o que José fez? Quebrou o princípio com a mulher de Potifar? Não. Ele, fugiu, literalmente.
fugiu com tanta pressa que a roupa ficou para trás. E ela foi lá e com uma calúnia levou ele preso. 2 anos na cadeia, sem ter feito nada. 2 anos preso, depois de ter ficado 11 anos como escravo. Porque embora ele governasse a casa de Potifar, ele ainda era um escravo. Depois de 11 anos como escravo, agora 2 anos na cadeia. 2 anos por um crime que ele não cometeu. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com José. E quando ele chega naquela cadeia, o chefe dos carcereiros faz o quê? Vai bater nele? Não. Dá a chave da cadeia para ele. Fala assim, olha, assume, administra, trabalha, faz. E a Bíblia diz, como nós acabamos de ler, que todos os presos se submetiam a José. Até que a oportunidade bate na sua porta. Logo quando ele foi preso, 2 servos do faraó, um padeiro e um copeiro, são presos, falam algo lá com o faraó não fica satisfeito, prende os 2. E os 2 à noite têm um sonho. E nesse sonho eles vão contar. O primeiro, o copeiro, vai contar o sonho dele para José. José então interpreta o seu sonho de forma legal. Que ele iria viver, seria readmitido no quadro de funcionários do rei, voltaria a ser o copeiro do rei. E José ainda fala assim, olha, lembra de mim, viu? Quando você chegar lá, porque eu não fiz nada para estar aqui. Pede o faraó para me tirar daqui. E o segundo padeiro, ele interpreta o sonho dizendo que ele ia morrer. Teria a cabeça cravada numa estaca e a cabeça dele seria comida pelas aves. E assim aconteceu conforme ele interpretou. Porém, o copeiro não se lembrou dele. Até que passaram-se 2 anos. Quanto tempo? 2 anos. Agora, José não é mais um adolescente, um jovem de 17 anos. Agora José já é um homem adulto de 30 anos de idade. Agora José já é um homem que já tem algumas marcas do Egito impregnadas nele. Um homem que já está há 13 anos no Egito, mas que não permitiu que a cultura egípcia o corrompesse. Um homem que agora ficou por 2 anos administrando uma cadeia, sem receber um centavo para isso. E sem fugir pela madrugada, mesmo dormindo com a chave. O faraó então tem um sonho, aquele famoso sonho das 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, as 7 espigas belas e as 7 espigas queimadas. E ele então interpreta esse sonho. E o faraó então, ao ter esse sonho, ele fica muito angustiado e procura os seus adivinhadores, mas ninguém foi capaz de discernir o sonho que ele teve. Até que o copeiro, ao ouvir, fala assim, faraó, sabe, quando eu fiquei preso, eu tive um sonho e o padeiro que foi preso comigo também teve. E conforme nós sonhamos, um hebreu jovem, lá da cadeia, interpretou e aconteceu conforme ele interpretou. Faraó então fala, chama esse jovem lá. Chama esse jovem lá, que eu preciso que alguém interprete. A Bíblia diz que eles foram até José. Pegaram ele, deram um banho, fizeram a barba, deixou bonito, cheiroso. Até porque 2 anos numa cadeia, imagina como que o rapaz não estava, o perfume que ele não estava exalando. E ele então se apresenta diante de Faraó. E quando Faraó conta para ele o seu sonho, ele interpreta e diz, Faraó, nós teremos 7 anos de muita fartura, mas também teremos 7 anos de muita fome, muita miséria. Te sugiro que você contrate alguém que seja experimentado, um bom administrador, para guardar alimentos, estocar o máximo que você puder, para que durante os 7 anos de fome vocês
não sofram com isso. A Bíblia diz que Faraó, ao ver isso, ele ficou encantado com a inteligência desse rapaz e disse: como é possível uma pessoa ter tamanha sabedoria vinda de Deus? Faraó não apenas reconheceu a sabedoria, o conhecimento daquele rapaz, mas também reconheceu quem? O nosso Deus na vida de José. E a Bíblia diz que o Faraó olha para todos que ali estão e dizem: não há ninguém tão sábio como ele em todo o Egito. Vamos então, eu vou te colocar como governador desse povo. E abaixo de mim, acima de você só terá a minha pessoa. Tirou o anel do seu dedo, colocou no dedo daquele jovem. E o jovem que dormiu escravo, amanheceu governador aos 30 anos de idade. Você consegue entender a profundidade disso? Por que isso aconteceu com José? José não quebrou princípios. E o que nós aprendemos com essa história de Rúben e de José? Rúben, ele tinha o direito da primogenitura, mas ele perdeu, porque ele quebrou um princípio. Na frente de José tinha quantos? Mais 10, mais 9 depois de Rúben, porque ele era o 11º. Mais 9 até chegar nele. Mas todos quebraram princípios inegociáveis de Deus. Inveja, tramaram morte, assassinato. Mesmo com o Senhor dizendo: não matarás, eles tramaram a morte. Mentiram para o seu pai, esconderam do seu pai, permaneceram mentindo mesmo vendo o sofrimento que o seu pai ficou. Porque a Bíblia diz que o seu pai Jacó, Israel, ficou numa depressão profunda quando soube da notícia que o seu filho tinha morrido através da boca dos seus irmãos. José, mesmo tendo álibis perfeitos, jamais quebrou nenhum princípio. Ou você acha que se José fosse conversar com um de nós e dissesse assim: fui vendido como escravo, quando eu tive a oportunidade na casa de Potifar, eu fiz meu pé de meia para sair de lá? A maioria ia falar assim: você está certo, José? Tem que fazer isso mesmo. Você é escravo, você não fez nada para estar aqui. Não fez nada. Não fez nada para poder estar aqui. Por que você está sofrendo tanto? Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Ele não roubou de Potifar, não se deitou com a sua mulher, não enterrou o seu ministério, mesmo diante de tantas injustiças. Porque José era um administrador, sim ou não? Ele administrava, onde ele chegava, ele colocava a mão e as coisas se ajustavam, prosperavam. Então ele era um administrador. Ele enterrou o seu chamado de administrador? Não, continuou administrando. Ele poderia entrar na cadeia e falar assim: não quero chave nenhuma. Da última vez que me deram uma chave de uma casa, eu vim parar na cadeia. Não quero chave nenhuma. Da última vez que me puseram em lugar de destaque, que me deram uma túnica, eu fui parar numa cova e depois fui vendido, estou aqui no Egito, lascado. Não quero isso, não quero para mim, estou fora. E quantas vezes você tem negligenciado aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer, porque você está com birrinha de alguém que falou alguma coisa de você,
porque você se acha o injustiçado da terra, o último cristão injustiçado do mundo. Mas eu quero te dizer nessa noite que você não é. Eu quero te dizer nessa noite que ainda que as injustiças estejam chegando até você, permaneça de pé, permaneça sem negociar princípios, permaneça sem quebrar princípios, porque o tempo da sua honra pode demorar 10 anos, pode demorar 13 anos, mas um dia ela vai chegar. José ficou por 13 anos como escravo, 13 anos em um povo que ele não tinha a menor possibilidade de prosperar. Era no meio dos egípcios. Não tinha nenhum hebreu de destaque naquele tempo no meio dos egípcios. Não tinha. Mas o Senhor, quando quer fazer, Ele cria situações, Ele faz o impossível tornar-se possível. Eu quero dizer para você que se você está olhando para a sua vida e só vê injustiça, isso não é uma desculpa para você quebrar princípios, porque se você quebrar princípios, você vai retardar, ou então vai anular a bênção que o Senhor tem para a sua vida. Não negocie com o pecado, não negocie princípios. Se você é um jovem, se você é uma jovem e quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, guarde-se para o seu casamento. Não quebre esse princípio, porque nós temos visto famílias destruídas porque quebraram esse princípio e depois para consertar dá um trabalho danado. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ser um vaso de honra no ministério do Senhor, não quebre princípios. É no meu trabalho, pastor, não quebre princípios. Está insatisfeito? Seja sincero. É melhor você ser a pessoa que fala do que o murmurador. Chega para a pessoa, conversa, fala, decide e tome uma decisão, mas não fique fazendo a rodinha da fofoca, não fique aproveitando do seu patrão, porque tem, infelizmente, meus irmãos, lá na nossa empresa chegou um tempo que eu não queria nem contratar cristão mais, porque todo cristão que a gente contratava dava problema. É impressionante, eu não tinha problema com ímpio, só tinha problema com cristão. Só tinha problema com cristão. Oh, raça, chegou um tempo que eu falei assim: oh meu Deus, eu não contrato mais crente para cá, mesmo sendo cristão. Por quê? Porque os cristãos, eles têm entendido errado o que está aqui na palavra. O cristão tem sido mais religioso do que cristão. Tem sido religioso. Tem sido religioso. Tinha cristão que ficava com raiva da empresa porque a empresa não queria liberar no sábado para ir para um encontro que tinha lá de jovens no horário de trabalho. E achava que a empresa era obrigada a liberar, porque isso aqui é para o reino. Não, meu irmão. Empresa é empresa, igreja é igreja, trabalho é trabalho, reino é reino. Quando você se submete a trabalhar para alguém, entenda que você vendeu a sua hora para aquela empresa. O patrão está pagando pelo seu trabalho. Ele não está te pagando para ficar acessando a internet, vendo matérias de futebol, olhando o Instagram, TikTok. Ele não está te pagando para você ficar olhando carro na OLX. Ele não está te pagando para você ver as fofocas que tem na internet hoje. Ele não está te pagando para você ficar conversando com os irmãos, gastando o tempo que foi pago com outras coisas. Então você vai estar roubando da empresa, mas você quer prosperar na empresa. Olha, José, não quebrou nenhum princípio, então não quebre princípios. Não quebre. Quer prosperar na sua empresa, onde você trabalha? Não quebre princípios. Quer prosperar como empresário? Não quebre princípios.
quer prosperar na igreja como pastor, como um cantor, instrumentista, obreiro, diácono, não quebre princípios na igreja. E se você olha para a sua vida hoje e fala, eu não tenho quebrado nenhum princípio, mas ainda assim nada está acontecendo para mim, tenha calma. Não está quebrando princípio, mas não aconteceu ainda, é porque não é o tempo para acontecer para você. Dos 12 filhos homens de Israel, o único que tinha consciência e que não quebrou o princípio foi José. Então a ficha dele, que era a 11ª, pulou e foi lá para o primeiro lugar. E então José assume intrinsecamente o direito da primogenitura. Por quê? Porque agora ele passa a governar uma nação que após os 7 anos de fartura teve 7 anos de fome no país, no mundo. E ele teve o discernimento de administrar os recursos que tinha e levou o Egito a se tornar a maior potência do mundo naquela época. 7 anos depois, e algum tempo depois, ele teve a oportunidade de reencontrar com seus irmãos. E agora ele passou a assumir a liderança daquela casa, porque ele trouxe toda a família lá para o Egito, montou uma cidade só para a família dele. Estava sendo sustentado agora por quem? Por ele. Ele estava exercendo o dever da primogenitura sem ter o título de primogênito. E sabe por que também aconteceu isso tudo com a vida de José? Além de não quebrar princípios, quando foi ter com o faraó, ele em nenhum momento foi interesseiro. E aqui eu digo para os irmãos, antes de ser interesseiro, seja interessante. Tem muitos interesseiros na igreja, tem muitos interesseiros no trabalho, tem muitos interesseiros no mundo, mas que não são interessantes em nada. O que você vai acrescentar na vida do outro? Ele chegou com toda a humildade, ele discerniu o sonho de Faraó. Além de discernir o sonho de Faraó, ele foi além. Ele ainda deu dicas administrativas para Faraó. Além de dar as dicas, ele ainda foi humilde, porque ele falou, contrate alguém para fazer. Ele não ficou assim, ô Faraó, eu vou interpretar seu sonho, mas você tem que me tirar da cadeia primeiro, senão eu não interpreto. Ô Faraó, eu interpretei o sonho agora, eu vou te passar aqui uma chave, um segredo, mas eu preciso de um lugar de destaque aqui agora, porque eu estou há 13 anos como escravo. Não, ele foi humilde e foi interessante. Ele tinha conteúdo. Ele chegou até o Faraó, entregou para o Faraó tudo o que ele tinha. Que nessa noite você e eu possamos aprender com José, que se eu ainda não fui honrado, se você ainda não foi honrado ou honrada, mas você permanece de pé, sem negociar os princípios, é questão de tempo para que a promessa do Senhor se cumpra na sua vida. É questão de tempo para que o tempo de Deus chegue na sua vida. É questão de tempo para que as promessas que o Senhor fez para você se cumpram. E existe um princípio que o Senhor deixou. Um princípio para recebermos a maior bênção que qualquer pessoa poderia receber, que é a vida eterna. E qual foi o princípio? Qual é o princípio? E o Senhor disse que aquele que me amar será amado de meu Pai.
aquele que reconheceu o Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, alcançará a vida eterna. Se você está disposto, se você está disposta, eu não sei quantos nãos você falou para o Senhor até aqui, eu não sei por quantas vezes você quebrou o princípio que te dá acesso a Deus, eu não sei por quantas vezes você quebrou o princípio que te dá acesso à eternidade, mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está neste lugar para reatar com você uma nova aliança, mas uma aliança que dura por toda a eternidade. Eu quero te dizer que o Senhor tem sim bênçãos para você e para mim, que o Senhor tem bênçãos incontáveis para você e para mim, mas a maior bênção que o Senhor pode nos dar é uma morada na glória junto com o Senhor. Se você entendeu a mensagem nessa noite e deseja cumprir este requisito, este princípio, que é entregar a sua vida para o Senhor, eu quero te convidar a levantar a sua mão e sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque eu vou orar por você. Você que entendeu que não dá mais para viver, não dá mais para continuar quebrando princípios, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, que eu vou orar pela sua vida.